Eu acho que todo mundo que cresceu com computador nos anos 2000 tem uma memória parecida. Você entra em um site de jogos, clicou em um joguinho aleatório de labirinto, que não tinha aviso, não tinha classificação indicativa, não tinha nada. Só um joguinho em flash simples, inocente, desses que algum amigo te mandava pelo MSN ou te mostrava num site aleatório dizendo joga aí rapidinho. E foi exatamente assim que o Scary Maze Game entrou na vida de milhões de pessoas, incluindo a minha. O nome oficial do jogo é The Maze, mas ninguém lembra dele assim. Ele ficou popularmente conhecido como Scary Maze Game, ou Jogo Assustador do Labirinto, ou Jogo do Labirinto, Jogo do Susto do Labirinto. Esse jogo foi criado em 2004 por Jeremy Winterroad, usando o Flash, numa época que a internet era um território sem lei, especialmente se você era criança. E assim, olhando o jogo, ele não tem nada de especial até o último momento. O jogo é simples de um jeito quase entediante, você só controla o seu mouse. O objetivo é passar o mouse por esse labirinto azul com retângulos grossos sem encostar nas paredes, até chegar em um quadrado vermelho no final. Se você encostar na parede, você volta do começo. Não tem música, não tem história, não tem personagem, é só você, o mouse e esse maldito labirinto. E os dois primeiros níveis são ridiculamente fáceis. Isso não é por acaso, eles existem só para te ensinar as regras e te deixar confortável, convencer de que aquilo é inofensivo, é um joguinho de habilidade, talvez até seja meio chato. Aí vem o terceiro nível. E esse é o detalhe mais perverso do jogo, porque no terceiro labirinto as coisas mudam de forma sutil. O caminho começa largo, tranquilo, mas conforme você avança, ele vai ficando cada vez mais estreito. E o jogo te força a fazer exatamente o que ele quer: se concentrar, prender a respiração, chegar mais perto da tela e então... BUM! A tela é tomada por uma imagem grotesca da menina do exorcista, acompanhada de gritos absurdamente altos. E essa é a armadilha do jogo. Inclusive, para ser ainda mais filha da puta, na tela inicial tem uma frase que o jogo te diz que é "Sound effects will help". Ou seja, aumentar o som vai te ajudar. Então você vai e aumenta o som para receber essa ajuda, sem saber que tá preparando o próprio trauma. E aí, enquanto você tá ali no corredor estreito, focado em não errar, o jogo quebra toda a sua confiança, te dando esse maldito jumpscare. Não tem vitória nem final feliz, o jogo acaba e você fica traumatizado. Não importa quão perto você estava do final, porque o jogo nunca foi feito para ser vencível. Inclusive, analisando os arquivos do jogo, as pessoas descobriram que o objetivo do terceiro nível, ou seja, a zona vermelha, não funciona. Não existe um quarto nível, não existe nada, é só uma pegadinha mesmo. E se você, assim como eu, viveu essa maldita trollagem que foi feita sobre nós, eu vou contar um pouco da minha experiência pessoal, porque eu vivi essa porra e eu lembro até hoje. Eu tinha mais ou menos 8 anos, eu tava na casa do meu primo, naquela cena clássica, computador de mesa, aqueles monitor não eram tão grandes quanto os de hoje em dia, mas ainda eram grandes. Tava eu e ele, e por algum motivo, ele decidiu clicar nesse jogo, e sem nada de aviso, nada de terror, tava só a gente e o labirinto tentando passar. Um morria, aí depois ia o outro. Aí um morria, aí depois trocava. Aí beleza, zoeira vai, zoeira vem, a gente começou a rir porque a gente tava errando. E os dois primeiros níveis acabaram passando rápido. E aí no terceiro, a gente se concentrou. Eu tava no controle e levando o mouse bem perto da tela pra poder ver que a distância tava segura. E aí veio o susto. Mas foi um grito tão alto, tão do nada, que a gente berrou junto. Não foi só um susto, foi um pânico. Um grito de puta que pariu, morte. Quase caí da cadeira. Foi tão alto que assustou até nossos pais em outro cômodo da casa. Eu lembro do meu pai que veio correndo achando que alguém tinha caído, quebrado alguma coisa. E pra explicar essa porra depois, eu lembro do meu coração batendo rápido, tremendo, morrendo de medo. E com raiva de ter caído nisso. Meu primo tinha literalmente se jogado na cama, tava quase indo chorar o bichinho. E eu estava traumatizado e pra sempre eu não consegui confiar em mais nada na internet.
E esse é um ponto interessante, porque esse jogo não era só um susto, ele quebrava a sua confiança, te ensinando que a internet mentia pra você e que as coisas inocentes realmente às vezes não eram tanto. Isso explica por que esse jogo explodiu tanto. Lá em 2006, começaram a surgir vários vídeos de react no YouTube de crianças, adolescentes e adultos todos caindo nessa porra dessa armadilha. O primeiro vídeo viral que teve foi de um garoto chorando depois de um susto e teve dezenas de milhões de views. Os vídeos passaram em programas de TV, tiveram paródias no Saturday Night Live e viraram basicamente um ritual de passagem na internet, separando os homens das crianças. E junto do riso veio também a discussão. Até que ponto era só uma trollagem? Até que ponto isso podia ser considerado algo cruel? Então professores, pesquisadores e psicólogos começaram a analisar essas reações. Alguns acharam engraçado, outros eticamente questionável, e de certa forma os dois estavam certos. O jogo marcou uma virada. Ele ajudou a criar o conceito de um screamer e definitivamente foi responsável por popularizar. E os screamers na internet eram uma febre nos anos 2010, com um tipo de conteúdo disfarçado de algo inofensivo, te atacando no momento de maior vulnerabilidade. E ele abriu caminho para jogos e experiências que hoje são comuns no terror digital. Afinal, o impacto do jogo vai muito além daquele susto em específico. Ele se tornou um molde primitivo para tudo que viria depois no terror da internet. Porque antes do Scary Maze Game, medo online era basicamente site estranho, imagem bizarra, creepypasta ou coisas assim que você lia e sua mente fazia a maior parte do trabalho. Mas esse jogo era o oposto. É um jogo aparentemente normal que te assusta fisicamente no momento que você está mais vulnerável. E pesquisadores, anos depois, definiriam esse fenômeno como um exemplo perfeito de gasto cognitivo direcionado, onde basicamente o jogo força você a usar toda a sua atenção para uma tarefa simples, mas extremamente precisa, e seu cérebro entra em modo de foco total. Você não está pensando em perigo, você não está com medo, você só quer mover o seu cursor milimetricamente sem errar. E quando o susto acontece, seu cérebro não tem nenhuma defesa preparada, atacando diretamente o seu sistema nervoso. Por isso o susto é tão forte, e mesmo hoje em dia, mesmo sabendo o que vai acontecer, você ainda pode se assustar ou ter medo disso. E parte da contribuição também vem do rosto escolhido. Não é um monstro genérico, nem um desenho. É a Regan McNeil, também conhecida como a Garota do Exorcista, um dos filmes de terror mais assustadores da história do cinema. E essa imagem já carrega um peso enorme, um bagulho quase demoníaco, algo que vai assustar uma criança. Então essa escolha foi bem cirúrgica. E se hoje em dia existem jogos como Slender, Amnesia e FNAF, você pode ter certeza que eles, direto ou indiretamente, foram influenciados pelo Scary Maze Game. Esse jogo não criou o jumpscare, mas ele mostrou o potencial absurdo que esse recurso tinha na internet, principalmente em viralizar. E anos depois, esses jogos que eu mencionei beberiam da mesma fonte. Essa tensão prolongada, esse foco, o silêncio e então o ataque do nada. Mas pelo menos jogando esses jogos, eles são de terror. Você já sabe que você vai entrar pra tomar susto. O Scary Maze só te enganava mesmo. Por isso ele traumatizou tanta gente. E se você duvida, é só pegar, por exemplo, o FNAF, que faz o uso basicamente da mesma lógica, onde você está concentrado em algumas tarefas e do nada você toma um jumpscare. E da mesma forma que o Scary Maze Game viralizou vários vídeos, você tem compilados e compilados e compilados de gente tomando susto pra FNAF. Então sim, eles têm basicamente uma mesma base, digamos assim. Enquanto isso, o jogo ia se espalhando que nem uma praga digital, com links em fóruns, e-mails, sites de pegadinha. Eu lembro que na época, até na minha escola, o bagulho tinha virado um teste social, onde quem já caiu ficava tentando botar as pessoas que ainda não caíram pra jogar até no laboratório da escola. E com o tempo as pessoas começaram a gravar também, popularizando ainda mais. Você já caiu, ver outra pessoa que está passando pela primeira vez, principalmente a reação delas, é uma espécie de entretenimento. Principalmente as reações exageradas de gente quebrando o mouse, derrubando o monitor e coisas do tipo. E de certa forma é engraçado ver alguém sendo pego, desprevenido, mas você vê também o medo real e cru, analisando até mesmo as expressões faciais das crianças que passaram por isso. E muitas delas mostravam apenas o choque,
a confusão, o curto-circuito emocional, que é bem cruel, se você for parar pra pensar. E bom, quando o Flash morreu em 2021, muita gente achou que jogos como esse seriam esquecidos, mas esse jogo continua vivo em arquivos, vídeos antigos, memes, lembranças desconfortáveis, e é citado até hoje como um dos primeiros grandes fenômenos virais do terror online. E olhando agora, dá pra dizer que ele foi um certo ponto de virada. Um momento que a internet deixou claro que podia ser hostil, imprevisível e cruel, especialmente para crianças. E se hoje você sente um aperto no peito quando alguém diz "confia, pode clicar", existe uma chance real de que isso tenha começado ali. Um labirinto azul simples, num computador velho, numa tarde qualquer da infância. E talvez esse seja o verdadeiro legado do jogo do labirinto. Não um susto, mas a cicatriz invisível que ele deixou em quem viveu na internet naquela época. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, já que eu ando falando muito de jogos em Flash, afinal, já foram 3 vídeos compilando jogos em Flash perturbadores. Se você não viu, tá esperando o quê? Procura aí no canal, você acha rapidinho. Então eu não podia deixar passar esse jogo, que foi um trauma da minha infância, e algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu sei que muita gente também sofreu. Então, se você gostou desse vídeo, se ele te trouxe boas ou más lembranças, deixa aquele like, deixa o seu comentário também para me dar aquele apoio e compartilhe o vídeo com um amigo. Se inscreve aí se você não for inscrito para mais vídeos como esse. Eu estou gostando bastante de trazer esse tipo de conteúdo. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Então, muito obrigado e falou! Até mais!